Bom, então eu estava falando com todos vocês sobre o parágrafo 1º, que ele é excepcionado pelo parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o seguinte, acompanha comigo aqui na tela. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuindo o valor, ou de se tratar de produto essencial. Aqui nós temos um conceito aberto, produto essencial. O que vem a ser um produto essencial? Isso tudo vai depender muito da situação, ok? Existe, por exemplo, aqui no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, portaria do Ministério Público dizendo que o celular é um produto essencial. Mas isso tudo vai depender da situação. Então, se o vício for de grande extensão ou o produto for um produto essencial, eu posso pedir de forma imediata a substituição, a restituição, bem como o abatimento. Lembro que é de forma alternativa, a substituição ou a restituição ou o abatimento. Perfeito? Agora, o prazo máximo para ser sanado o vício mesmo é de quanto tempo? 30 dias. Bom, mas esse prazo, segundo o parágrafo 2º, pode ser convencionado pelas partes. Olha aqui, poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias. Agora percebam o seguinte, quando eu estiver frente a um contrato de adesão, vale a pena aqui fazer uma remissão para o 54 do CDC, porque o 54 do CDC, ele conceitua o que vem a ser um contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele autorizado por uma autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Então, quando nós trabalhamos com esse tema, quando nós trabalhamos com esse assunto, acerca do tema de contrato de adesão, a lei diz, nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, se o contrato for de adesão, quem manda ali é o consumidor. Ele que vai dizer se aceita ou não aceita a diminuição ou a ampliação do prazo. Ok? Perfeito, pessoal? Então, é um assunto extremamente relevante, o vício do produto com relação à sua qualidade. Mas nós temos o vício do produto com relação à sua quantidade. Veja, artigo 19, vício do produto com relação à quantidade. Percebam que a lei aqui, ela inicia com o vocábulo os fornecedores. Toda vez que a lei dispuser os fornecedores, ok? Toda vez que a lei dispuser os fornecedores, é porque, em regra, a responsabilidade civil será solidária. Pode até ser visto isso aqui, só que aqui também temos uma exceção. A exceção será observada diante do 19, parágrafo 2º. Então, tratando-se do artigo 19, parágrafo 2º, que prevê a questão da pesagem do produto, nós temos aqui um rompimento da solidariedade. Um rompimento da solidariedade. Ok? Então, é tema importante o 19, parágrafo 2º. Aqui também, no vício do produto com relação à quantidade, a responsabilidade civil será objetiva, independente da existência de culpa, pois estamos diante de uma regra baseada no risco da atividade. Então, a responsabilidade civil será objetiva, fundamentada no risco da atividade. Diz o artigo 19, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou da mensagem publicitária,
podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Percebam aqui o seguinte, aqui não há prazo de espera conforme no artigo anterior. No artigo anterior, você, como consumidor, tem que ofertar obrigatoriamente, salvo aquelas exceções que nós trabalhamos, mas em regra, você tem que ofertar um prazo máximo de 30 dias para que o vício seja sanado. Você, em regra, tem que ofertar o prazo máximo, repito, de 30 dias para que o vício seja sanado. Ok? Tranquilo? Aqui não. Aqui você pode fazer de forma imediata, porém de forma alternativa, um dos pedidos, como abatimento ou complementação ou substituição ou restituição. Então é um importante assunto, é um importante tema para você ficar atento no seu estudo. É um tema que vale a pena você ficar ligado. Tudo bem? Beleza? Então, atenção para essa situaçãozinha. Agora, eu tenho o vício do serviço, está no artigo 20. Aqui não foi utilizado no plural, os fornecedores. Foi trabalhado no singular, o fornecedor. Mas é claro que se houver mais de um fornecedor, a regra será da solidariedade. Aqui também a responsabilidade civil será objetiva, fundamentada na regra do risco da atividade. Vem comigo. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Aqui, igual ao artigo 19, porém diferente do artigo 18, aqui repito, igual ao artigo 19, porém diferente do artigo 18, não necessitamos esperar prazo. O artigo 20 destaca o assunto em que não há necessidade de esperar prazo para que o vício do serviço seja sanado, assim como foi disposto no artigo 19, no vício do produto com relação à quantidade, o que difere do artigo 18, no vício do produto com relação à qualidade. Vejam todos vocês quantos detalhes o Código de Proteção e Defesa do Consumidor possui. Quantos detalhes o CDC ele possui. Tranquilo? Então é muito importante, muito interessante analisar tal assunto. Bom, então, se houver um vício do serviço, o consumidor pode pedir a reexecução ou a restituição ou o abatimento. Essas são regras que podem ser observadas diante da leitura do artigo 18. Bom, um tema extremamente importante aqui é esse, da seção 4 da lei acerca da decadência e da prescrição. Eu destaco para todos vocês que diante de vício nós temos decadência, diante de fato nós temos prescrição. Então, repito, diante de vício nós temos decadência, diante de fato nós temos prescrição. Tudo bem? Então é um assunto importante. Para você ingressar com uma ação pela ocorrência de vício, você tem que observar os prazos decadenciais dados pela lei. Estão no artigo 26. Bom, antes de tudo, nós podemos dizer que o vício do produto bem como o vício do serviço, eles poderão ser aparente, de fácil constatação e oculto. Então, o vício poderá ser um vício aparente, de fácil constatação e um vício oculto. Esse é um assunto extremamente importante para o estudo de todos vocês. Então, o que vem a ser um vício aparente, Cris? Vício aparente é aquele que se dá com mero olhar. O que vem a ser um vício de fácil constatação? É aquele que está com mero manusear.
E o que é um vício oculto? O vício oculto é aquele que não é aparente, não é de fácil constatação, somente pode ser constatado depois. Ele não é aparente e nem de fácil constatação. Aqui cabe uma observação. O Código Civil, ele não protege o vício aparente e não protege o vício de fácil constatação. O Código Civil somente protege o vício oculto. Ok? O vício redibitório, o vício oculto. O Código Civil, diferente do Código de Defesa do Consumidor, protege somente o vício oculto, o redibitório, enquanto que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, deixa bem claro isso, protegendo o vício aparente, de fácil constatação, bem como oculto ou redibitório. Volta lá na lei, olha só. Então, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em... Tudo que caduca, decai, senhoras e senhores. Tudo que caduca, decai. Ok? Então, nós temos aqui 30 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis e o prazo de 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Muita atenção. O parágrafo 1º diz que quando começa a ser contabilizado, e aí você tem que ter atenção para a propositura da sua ação, quando começa a ser contabilizado a situação da contagem aí do prazo decadencial, que diz que é a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Então, repito, da efetiva entrega do produto ou do término da execução do serviço. Preste muita atenção. Olha aqui que o parágrafo 2º, ele diz: obstam a decadência. Fazendo um estudo e realizando um diálogo das fontes. O que é o diálogo das fontes? É uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Realizando um diálogo das fontes entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eu vou lá no Código Civil com vocês. Nós sabemos que a prescrição, que é a perda da pretensão indenizatória, ela poderá ser suspensa, interrompida ou impedida. A decadência, que é a perda do direito potestativo, em regra, não poderá ser suspensa, interrompida ou impedida, a não ser que haja previsão nesse sentido. E o Código de Defesa do Consumidor, isso você vai ver lá no Código Civil, no 207, que fala sobre a decadência, mas o Código de Defesa do Consumidor, no 26, parágrafo 2º, traz a regra da suspensão, uma causa de suspensão da decadência, conforme a doutrina majoritária expõe. Então, suspendem a decadência, no caso concreto, tá? A situação em que se trata da reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante fornecedor, de produtos ou serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. O inciso 2º foi vetado e o inciso 3º, a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Vejam vocês, senhoras e senhores que me escutam aí, essas duas hipóteses são hipóteses de suspensão do prazo decadencial transparecido aí no artigo 26. O parágrafo 3º trabalha com o assunto de vício oculto. Veja aí, ok? Vale a pena você fazer uma remissão para o 441 ao 446 do Código Civil, quando trabalha com o vício redibitório, ok? Vício oculto. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Qual o prazo para a descoberta?
a lei não trouxe o prazo para a descoberta, trouxe prazo após a descoberta. Trouxe prazo após a descoberta. Não existe prazo para descobrir. Existe sim um prazo para demandar após a descoberta, ok? Desse vício. Bom, acerca do prazo para a descoberta, a doutrina e a jurisprudência trabalham com uma teoria. A teoria da vida útil. A lei não trouxe um prazo para que ocorresse a descoberta. A lei não estabeleceu isso. Não trouxe prazo para que houvesse a descoberta. Tranquilo? A lei não trabalhou com esse assunto. Show de bola? A lei não estabeleceu esse tema. Então, caro amigo e minha amiga, é preciso você ficar atento, é preciso você ficar ligado que devemos aqui destacar e nos atentar que vamos trabalhar com uma vida útil daquele produto, daquele serviço. Aquele produto, aquele serviço tem uma vida útil? Tem. Então eu tenho que descobrir o vício dentro desse período, vício oculto. Se ultrapassado essa vida útil em razão de desgaste de um produto, de um serviço, não há de se demandar acerca do vício oculto. Agora, evidenciado esse vício, a parte terá o prazo ali de 30 ou de 90 dias para a propositura da ação. Tudo bem? Beleza? É um assunto relevante e que vale a pena você ficar atento, que vale a pena você aí ficar ligado. Bom, então, assim, senhoras e senhores, finalizamos o estudo do vício. O vício ele está presente no artigo 18, 19, 20, 23 e 26. E o fato nos artigos 12, 13, 14 e 27. Numa ordem cronológica, o fato vem antes do vício. Mas numa ordem didática, o vício vem antes do fato. Por quê? Existe vício sem o fato, mas não existe fato sem o vício. Repito, existe vício sem o fato, mas não existe o fato sem o vício. Ok, senhoras e senhores? É um assunto que reputo de extrema relevância para o estudo de todos vocês. É um tema que vale a pena ser analisado, que vale a pena ser observado. Show? Então, atenção para essa dica, uma dica que reputo de grande relevância. Vamos começar aqui pelo fato do produto. O acidente de consumo é o dano, repito, que recai sobre o consumidor. E aqui começamos pelo fato do produto, artigo 12. Veja, o artigo 12 não se valeu do vocábulo fornecedor. O artigo 12 ele falou o fabricante, o produtor, o construtor, e nacional ou estrangeiro e o importador. E vejam, aqui a lei disse, respondem independente da existência de culpa. A lei disse, então, que a responsabilidade civil pelo fato do produto, ela é objetiva. A responsabilidade civil pelo fato do produto, ela é objetiva. Ok? Pois bem, isso é importante ser analisado por todos vocês. Lá no vício, nós sustentamos a responsabilidade civil objetiva baseando-se no risco da atividade. Aqui não. Aqui a lei já diz, olha, a responsabilidade ela é independente da existência de culpa. Ela é objetiva. E veja que o artigo 12 não utilizou o vocábulo fornecedores. Preferiu falar o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Então, quem são os responsáveis civilmente no fato do produto? Fabricante, produtor, construtor e importador. Mas há uma observação interessante. Olha aqui no artigo 13. É dito, o comerciante é igualmente responsável. A doutrina entende que esse igualmente responsável significa responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela independente de culpa.
A doutrina, então, destaca que a responsabilidade civil será independente da existência de culpa. Ok? A doutrina entende que a responsabilidade civil será independente da existência de culpa. Tema que reputo de grande relevância para o estudo de todos vocês. Tá? Esse igualmente responsável significaria independente da existência de culpa. Pois bem, mas a doutrina majoritária entende que esse comerciante vai responder de forma subsidiária. Subsidiária. Digo de antemão para vocês que a regra no Código de Defesa do Consumidor é a da responsabilidade civil solidária. Repito, a regra no Código de Proteção e Defesa do Consumidor é a da responsabilidade civil solidária, ok? Solidária. Perfeito? Pois bem, então, atenção. Só existe, segundo a doutrina, uma hipótese de subsidiariedade no Código de Defesa do Consumidor. É para o comerciante no fato do produto. Só essa hipótese a doutrina expõe. Para o comerciante no fato do produto. Então, muita atenção aqui para esse assunto, muita atenção para esse tema. Vale a sua devida observação. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Então, ó, fiquem ligados, porque é um tema que pode vir a cair para vocês, tá? Num caso concreto, no seu escritório, e você, de repente, está pelo comerciante, ou buscar uma propositura da ação em face dele. Se você está em face do comerciante, eu, Cristiano, no meu escritório de advocacia, sustentaria a solidariedade desse comerciante. E te digo, existe jurisprudência nesse sentido no nosso STJ. Há mais julgados destacando a subsidiariedade, mas há julgados, tá, com a solidariedade. Eu, por exemplo, sustento a responsabilidade solidária do comerciante também no fato do produto. Até porque eu tenho que visar sempre a proteção do elo mais fraco na relação de consumo, o consumidor. Tranquilo? Bom, o que é um produto defeituoso? A lei diz, no parágrafo 1º, aquele produto que causa dano ao consumidor, produto defeituoso é aquele que carece de segurança. Então vejam, produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias entre as quais sua apresentação, os usos e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado no mercado. Não será conceituado como defeituoso pelo fato de outrem de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Isso é fato. Isso é fato. O parágrafo 3º trata de causas excludentes. Ele diz assim, ó, causas excludentes de responsabilidade no fato do produto. O fabricante, o produtor, o construtor e o importador só não será responsabilizado quando provar. Aí diz ali, aqui, ó, quando não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, defeito não existe. E 3, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Veja que importante situação é essa, ok? Que importante situação é essa. Uma situação que trabalha com o assunto referente às excludentes de responsabilidade. Percebam, senhoras e senhores, que em nenhum momento foi mencionado caso fortuito e força maior. Não foi. A jurisprudência do STJ entende que o rol do artigo 12, parágrafo 3º, é um rol exemplificativo, ou seja, números apertos. Há uma corrente minoritária, cito até o professor Nelson Neri Júnior, que sustenta que o rol ele é taxativo, não podendo ser incluído o caso fortuito
ou a força maior como excludente de responsabilidade. Aí você vai ter que analisar, no caso concreto, por quem você está. Por quem você está. Diante de quem você se encontra. Se é diante do fornecedor ou se é diante do consumidor. Porque aí você vai ver, se você está diante do fornecedor, de repente é importante você alegar na tese do seu escritório ali, no trabalho do seu escritório, a força maior ou o caso fortuito. Seria interessante. Força maior ou caso fortuito. Tranquilo? Beleza? Esse é um assunto que você tem que analisar. É um assunto que você tem que observar. Show? Então, muita atenção para essa regrinha. Bom, gente, olha só. Diante de um fato do produto, o que você vai fazer? Bateu o cliente no seu escritório de advocacia e falou, doutor, um produto me causou um dano. Foi a explosão do celular. Fiquei cego de um rosto. De um olho. Fui acender um isqueiro, o isqueiro soltou a pedra dele e me cegou. Nesse caso, é caso de fato do produto. Trata-se de caso de fato do produto. Sim, claro que sim. E qual é o prazo para a propositura da ação? Primeiro, trata-se de um prazo prescricional. Prazo prescricional esse, capitaneado lá no artigo 27. Ok? Artigo 27 do CDC. São 5 anos que o seu cliente terá para propor a ação do conhecimento do dano e não de ou, e de sua autoria. Sofreu o dano, não sabe quem é o autor, o prazo fica suspenso. Sofreu o dano e não sabe quem é o autor, o prazo fica suspenso. Então, esse prazo de 5 anos prescricionais será contabilizado, tá, no período de 5 anos do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, lembra aquilo que eu falei. Enquanto o vício decai, o fato prescreve. Enquanto o vício decai, o fato prescreve. Assunto importante. Você tem que ter em mente isso na sua advocacia. Se você estiver fazendo um concurso público e estiver na sua segunda etapa de um concurso público, você tem que saber diferenciar se é vício, se é fato. Ok? Lembra que o vício existe sem o fato, mas o fato não existe sem o vício. Você tem que ficar atento para essas regrinhas. São regras importantes para o estudo de todos vocês. Show? Ok? Tranquilo? Então, ó, atentem-se para esse tema. Atentem-se para essa regrinha. Show? Bom, fato do serviço. Como é que fica essa situação? Ó, artigo 14. Veja que diferente do artigo 12, que preferiu falar fabricante, produtor, construtor e importador, o artigo 14 voltou a falar fornecedor. Se ele volta a falar fornecedor, toda a cadeia de consumo será responsabilizada. Toda a cadeia de consumo será responsabilizada. Ok? Então, o comerciante vai responder de que forma no fato do serviço? Solidariamente, assim como no vício do serviço, no vício do produto. Só respondendo ele subsidiariamente, segundo uma parte da doutrina, diante do fato do produto. Olha lá a lei. O fornecedor responde independente da existência de culpa. Aqui também se fala na responsabilidade civil objetiva. Mas se fala na responsabilidade civil objetiva porque a lei assim quis. Porque a lei assim quis. Perfeito? Tranquilo? Não se trata de uma situação em que vai ser observada a ideia central
de risco da atividade. Aqui também tem risco da atividade, mas aqui a lei quis, e aí eu pego carona lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que diz que haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser, e repito, quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Eu continuo com vocês no fato de serviço e já vejo as dicas processuais para a sua propositura da ação no próximo